Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa última Heloísa dessa temporada. Chegamos ao fim desses 10 episódios. Abelardo e Heloísa, acho que teve 2 episódios ainda extras, né? Mas chegamos ao fim dessa primeira temporada e vamos aqui com a nossa última Heloísa desse momento. Bora juntas, mais uma vez, passar um pouco de raiva de um sujeito que a gente nem conhece, mas parece tão familiar para todas nós? Então bora. Nossa Lolô conta que casou, né, com o nosso Abelardo dessa história. E quando ela casou com a B, ela era uma moça virgem, pois uma moça religiosa que frequentava a igreja. E Abelardo também, né, ambos eram da igreja e tudo mais, casaram novos e virgens. E ele também dizia ser virgem, né, como uma prática ali destinada e determinada e determinante das pessoas que estão dentro daquela doutrina, enfim. Ele também dizia-se ser um homem de Deus e que era virgem, conforme mandava o figurino, né, e as regras e as normas. No entanto, todavia, entretanto, um pouco depois do casamento, Lolô vai ao gineco e descobre que está com HPV. E assim, ela não entendia muito a coisa que estava acontecendo, então a ginecologista teve que explicar para ela com todas as letras, né? Verbalizou que isso só era possível se algum deles tivesse tido relação com outras pessoas desprevenidos, né? Ela tinha certeza do corpo dela, né, amores? Agora, então, se eu não fui, alguém foi. Quem foi, então, né, nesse caso? Eita, Abelardos abelardando, né? Que delícia, coisa boa. Aqui, deste momento, já é o momento, né? Cadê a bandeirola vermelha delas? Lá em cima, né, amores? Aqui é lá em cima. Eu gosto sempre de passar um marca-texto em algumas coisas, né? A gente já trabalhou isso aqui durante essa temporada. Ou fazer um asterisco, ou colocar um post-it, dando alguns parênteses ali dentro dessas histórias que vão surgindo e dessas cartas que vão chegando. E aqui eu queria fazer um parênteses, mais uma vez, para a gente reafirmar este pacto de compreensão e de reelaboração do mundo, das narrativas e, enfim, de tudo que está impregnado dentro da gente, né? Que uma coisa é, bandeirola vermelha porque ele está me traindo. É e não é, né? Porque a traição é uma questão relativa, certo? A gente já conversou sobre isso ao decorrer de outros episódios dentro dessa temporada, né? Que foi não monogamia e monogamia,
que é esse rolê, né, que estão tanto falando, e que agora tem algumas imposições, e a galera fica até um pouco desconfortável, pois somos criadas, né, socializadas aqui neste mundo e não em Marte, e dentro desse programa, que não era isso que eu ia dizer, desse molde, né, da monogamia, da heteronormatividade, sobre os patrões, sobre os patrões do patriarcado e da misoginia e do machismo, todas essas palavras que às vezes quando a gente escuta arrepia os pelos da nuca, né, que tipo, ai meu Deus, lá vem militância, lá vem não sei lá o que, não sei o que, não sei o que. Mas é importante a gente dar nome para as coisas. E o papel do Mil Fitas parte do papel do Mil Fitas é isso, dar nome às coisas, descobrir nome das coisas, ou renomear coisas que a gente tem chamado de outras por muito tempo, que tem sido prejudicial para o nosso entendimento, para o nosso desculpar, né? Porque uma coisa que temos em comum de todas as Heloísas que passaram por esta temporada é uma culpa imensa, uma culpa mastigadora de nós, assim, das nossas subjetividades, da nossa vida, do nosso desempenho no mundo, da nossa existência, né? Então, nesse lugar da monogamia e não monogamia, essa pauta muitas vezes é imensamente esvaziada. E ela é esvaziada no sentido de que ser monogâmico ou não ser monogâmico é ter ou não ter o relacionamento aberto. Às vezes, muitas de nós dizemos assim, não, eu não sirvo para ter um relacionamento não monogâmico, porque Deus o livre, só de pensar em abrir o relacionamento me dá 3 tipos de arrepio, eu sou muito ciumenta, nananana. Ponto, né? Temos essa definição aqui, concordamos com ela, de que grande parte de nós pensa desse jeito. Mas a gente tem que lembrar que a questão da monogamia é muito mais profunda do que isso, né? Isso não está relacionado estritamente a isso, né? Um relacionamento não monogâmico pode ser um relacionamento fechado e não ser monogâmico. Porque a monogamia está atrelada a outras questões de posse, né, de centralização e exclusividade de um relacionamento como única fonte de todos os desejos, prazeres, faltas, necessidades em uma única só pessoa. E você centraliza tudo na sua vida no sonho de ter um casamento feliz com uma pessoa incrível que vai ser pro resto da sua vida e só isso te basta. E isso é muito prejudicial para nós enquanto recorte de gênero, né? Porque essa dinâmica vale como esta mulher é minha propriedade, eu mando e desmando sobre ela, ela faz tudo conforme eu quero, a minha mulher é uma santa, as outras não são, mas eu tô aí passando peru em todo mundo. Basicamente, né? E a gente se desvencilhar desta ideia, assim, da monogamia é um lugar de liberdade para nós. E a liberdade não está ligada à libertinagem e nem a ficando com todo mundo ou abrir o relacionamento. Pode ser que seja, pode ser que não, tá ligado? A gente precisa tirar essa rigidez de entender esse ponto da questão em si. Então essa é uma coisa que eu queria colocar aqui nesse grande parênteses, que eu sempre faço grandes parênteses aqui. Já disse, se você chega aqui no Abelardo Heloísa procurando apenas fofoca, sinto em te dizer, não trabalhamos com apenas a fofoca. A história tem várias fitas, né, parça? Então a gente vai abrindo ela conforme vai. Esse último episódio eu tô aqui um pouco assim, itinerante pela casa, então vou abrir uma porta e vou lá desligar minha chaleira, pois estou passando um café para poder seguir nessa viagem. Aqui, calma aí. Nesse momento em especial da nossa história, por que eu falo pra gente levantar a nossa bandeirola vermelha? Porque seja consentido ou não o envolvimento do seu parceiro ou da sua parceira com outras pessoas, essencial e primordial em qualquer relação é a responsabilidade afetiva, né? A integridade do outro. Então, assim, não tem problema se você se relaciona com outras pessoas e tem, né, tem relações sexuais com quem você quiser, isso tá de acordo, isso não fere ninguém, isso é um acordo estabelecido no seu relacionamento, show e fé e massa e marcha. Porém, tem a responsabilidade, né, com você, com o outro e com todas as pessoas que você está se envolvendo. Não dá, gente, sexo desprotegido não dá mais pra aceitar isso aí, entendeu? Não tem como. E daí, assim, a bandeira vermelha já deu, né? Tipo assim, eu sei de mim, eu sei que eu não transei com mais ninguém, né? Heloísa está certa ali de sua virgindade, de seu compromisso e de sua fidelidade, ou sei lá, da sua exclusividade em relação às suas relações íntimas.
Porém, a saúde dela foi prejudicada. A bichinha pegou uma HPV, a bichinha que era virgem até anteontem, e daí casou com o Abelardo e ganhou essa surpresinha. Que Kinder Ovinho mais desgraçado de Chernobyl, hein? Eu tô fazendo muitos ruídos, né? Porque eu tô passando café. Espero que isso não atrapalhe demais. E daí entra um choque de realidade, né? Crescendo na base do chute. Porque olha só a falta que faz a educação sexual, né? Pra nós, pras nossas vidas. Com quantas pessoas será que a Heloísa pôde trocar esse tipo de conversa, né? Ou se ela tinha amigas. Por exemplo, eu tenho uma amiga da época de escola que era religiosa, né? Casou virgem, enfim, todo esse rolê. E nós, as outras amigas, eram, como dizem por aí, do mundo. Nós era do mundo. Então, quando a gente se juntava, tínhamos conversa com ela que ela não tinha exatamente com a família ou até com o grupo de amigas da igreja. A igreja dela era muito articulada em relação a criar comunidade, grupos. Então, eles sempre estavam juntos, aprendendo, desenvolvendo coisas. E tinham, assim, o hábito de cultivar essas amizades da igreja também. Então, sempre tinham encontros, elas se viam, tal. Então, as mulheres que eram casadas faziam um chá de lingerie quando a amiga ia casar e contavam sobre suas experiências no casamento. Mas ali eram todas mulheres que estavam tendo suas primeiras experiências sexuais, né? Então, era um grupo bem nichadinho, né, de papo. Quando ela vinha pra gente no grupo do mundo, aí, bicho, era só pulo só que grito, né? Tipo, outras coisas, assim. E que talvez ela se sentisse mais à vontade pra falar outras coisas que talvez ela se sentisse envergonhada ali na galera da igreja, né? Aí eu me pergunto aqui, será com quem que a Heloísa conversava sobre isso? Talvez com ninguém, né? Ela não abre isso na carta, mas existe essa possibilidade de não ter conversado sobre isso com ninguém na vida. E aí ela tem o primeiro contato com esse tipo de informação com essa bomba, tá ligado? Tipo assim, já instaurada ali, doente, porra. Enfim, medicações 1000, fora o susto, né? O susto e o grito. Primeiro que Lolo ficou chocada, né? Então, fechando aqui nosso imenso e grande parênteses da vez. O último dessa temporada. Será que vocês tiveram saudades dessa minha falta de capacidade de sintetizar as coisas? Porque eu faço um roteiro, né? Mas daí vão me surgindo algumas coisas e eu quero falar no meio. E é isso aí mesmo. Desse jeitão. Então, fechamos o parênteses aqui. Lolo ganha esse belo presentinho de casamento, olha que delícia, né? Depois de casada ali de uma aliança, uma HPVzinha, por que não, né? Que pacotinho gostoso. E lógico que ela vai questionar o Abelardo, né? Escute, é o seguinte, eu não tava muito legal, fui até o médico, eu tô com isso, e a minha médica explicou o que isso é e como que isso acontece. Então, assim, o que tá acontecendo? E daí Abelardo, né, amores? Qual é o primeiro movimento do Abelardinho? De todos os nossos Abelardinhos que a gente chama, primeiro ele nega, depois ele manipula, né? Se ele vê que assim não colou, aí ele inventa uma grande história pra você acreditar que é coisa da sua cabeça. Mas no primeiro momento ele dá aquela, eita, chega pra lá e fala assim, não, mentira, eu não fiz isso. Eu amo. Não, eu não fiz isso. Você tá vendo a pessoa fazer? Eu falo, não fiz. Não parece criança, assim, quando tá pegando pulo? Crianças em relações também não muito saudáveis, né? Que temem dizer a verdade. Ai, eu tô meio assim hoje, não sei. Deixa eu pegar encher meu café. Aí nossa Elô diz que, assim, ela perdeu o chão. E ela acredita que foi uma das primeiras vezes que ela perdeu o chão, assim, de... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Minha Nossa Senhora, falei, meu Deus. Ele nega, conta de certo que alguma história que ela prefere acreditar e resolve passar por cima disso, assim. Beleza, né? Ela já estava casada, isso deveria ter acontecido antes, então não dizia respeito a ela. Então ela acreditou que a grande mentira dele era dizer que era virgem e não o ser. Então talvez tudo isso tivesse acontecido antes deles casarem. E se aconteceu antes, ela não tinha nada a ver com isso, né? Buscando ali uma sensatez, mas caindo no golpe, né? E é isso, o golpe tá aí, não é necessariamente cai quem quer, né? Mas vamos indo. Depois disso tudo, Lolo caiu naquele lugarzinho que todas nós aqui podemos nos identificar em algum momento, né? De
Opa, um pequeno deslize, que foi ver as conversas do querido Abelardo. E ela viu as conversas dele no Facebook, finado, com algumas amigas, né? Que ela já sabia da existência dessas meninas e que eram amigas dele. E aí ela foi dar uma fuçadinha, ela foi dar uma olhadinha ali, como quem não quer nada. E nas conversas, menina, só putaria. Conversas sobre sexo, flertando, marcando encontros. Essa cadeira é muito barulhenta, minha Nossa Senhora. Será que um dia chegaremos lá? Um ambiente de trabalho mais adequado? Lá tava Abelardo, na maior das intimidades com a menina, conversando disso, aquilo, outro. E mais uma vez questionado, mais uma vez negou. E, né, calma, cara, é só brincadeira. Entre amigos, tá suave. Eu com as minhas amigas converso sobre isso. Santiago, o meu Abelardo, era assim também. Sabe que uma vez, nós já, né, morando juntos ali e tal. Um dia ele deixou também o WhatsApp aberto no computador. E eu vi que ele tinha mandado uma foto pra uma ex dele. Só que daí apagou a foto, não tava mais a foto na conversa. Ela falou assim, meu Deus, essa nem sou eu. Dele, capaz, é sim, dela não. Essa daí é a fulana. E a fulana era uma guria com quem ele traía ela. E ele mandou uma foto deles trazendo. Tudo bom? Olha que delícia. E ali, né, morando comigo, sei lá, eu devia estar o quê? Fazendo o quê nesse momento? Almoço? Cuidando da criança? Ou qualquer coisa afins? E ele achando por bem mandar foto trazendo com a ex pra ex. E no fim ainda sendo burro porque mandou a foto da amante pra ex. Olha que delícia. Que lugar, quanto lugarzinho insalubre que a gente já esteve, né, meninas? Uma coisa. Enfim. Ele amenizou, disse que não era nada disso. Ela tava exagerando, era só bobeira, brincadeira entre amigos e que nada a ver. E o tempo foi passando e várias situações como essas acontecendo. Mas nenhuma traição confirmada, sabe? Cê sabe, Elô. Tipo assim, cara, tá aí, né? Tá aí, o que mais que a gente quer saber pra ver, né? Eu já tive várias situações dessa também, e que eu ia caindo no papo, e daí eu já falei isso em alguns vídeos no Instagram. Eu acho que toda vez que você perdoa um bagulho desse, que pra você já te feriu, tá ligado? Já feriu, já traiu sua confiança. Já traiu você mesma nessa relação de você estar aceitando uma coisa que você não quer. Toda vez que você abre espaço, fala assim, não, beleza, eu vou relevar, vai abrindo o perímetro do desrespeito e a próxima sempre vai ser pior, tá ligado? Tipo assim, essa pessoa olhou pra você e falou assim, você aguentou essa? Então deixa que na próxima eu vou um pouquinho mais. E daí cada vez mais vai indo até chegar num ponto assim de insalubridade total e de desrespeito, que daí você perde o chão, você perde as pernas, você perde a fome, você perde a febre, você perde o vício, você perde tudo. Que você vai se perdendo, né, no caminho, assim. Sinto isso. E também, eu fiquei 10 anos nessa pataquada, né? Eu precisei ver, de fato. Já tinha pego tudo quanto era coisa, já tinha sido desrespeitada de inúmeras maneiras. Não só em relação a ele se envolver com outras pessoas, mas de me desqualificar, de me diminuir, de me tirar o direito à verdade, a minha sanidade, assim, né? Tanta coisa. Mas eu precisei chegar na porra do porão e ver um mano sem roupa com uma aluna minha pra eu falar assim, chega. 10 anos depois, tá ligado? De várias situações. Então, eu entendo muito esse lugar aqui. De, né, eu não tinha nada confirmado. Nada confirmado. Sempre tá na dúvida. A gente sempre tenta, né? Colocar um pouquinho de água no shampoo. Ok. Toda vez que uma coisa assim acontecia, lá estava a Heloísa despedaçada. A gente sofre, né, Lulu? E dizia que e ela ameaçava. Falou assim, eu vou embora. O dia que eu for embora, aí você vai me dar valor. Eu tava... Comédias românticas, né? Esse tempo eu maratonei umas comédias romântica. E tava assistindo... eu amo, tá, gente? Se quiserem me julgar, pode julgar. Eu não estou nem aí, pois sou Milênio Sessão da Tarde aqui na minha veia. E o filme Operação Cupido, tá ligado? Com a Lindsay Lohan, que ela faz as gêmeas e tal. E daí, os pais dela se separaram, cada um ficou com uma gêmea. É uma história bem absurda, assim, mas enfim. Tem uma hora que ele fala pra ela, você tacou um troço em mim e você foi embora. E daí não tinha, tipo, o que eu ia fazer dela? Ela falou assim, pois é, você não foi atrás de mim. Eu fui embora e você não veio atrás de mim. Então eu fui embora mesmo. E essa esperança de que eu vou embora, eu vou dizer que eu vou embora e nessa hora ele vai perceber o que ele perdeu e ele vai vir atrás de mim.
E daí a pessoa não vai. E essas ameaças sempre nessa vontade, né? Nesse desejo de que talvez ali surja uma inflamação de, pelo amor de Deus, eu não posso te perder, então agora eu vou correr atrás de você e tá. Eu acho que isso mora no nosso inconsciente de alguma maneira, assim, né? Bom, baseado aí nos como que é o nome disso? Dos roteiros, né? Das comédias românticas, pode muito ser. Enfim. Ela ia se despedaçando, só que tinha uma questão aí dessa Elo, que é muito parecida com a Elo do episódio passado, que é a questão da religiosidade, da igreja, da família e tudo mais. E que ela tinha vergonha de terminar o casamento. Tipo assim, eu acabei de casar, como é que eu vou terminar? Não era esse o plano? Não é isso que a gente faz? A gente namora, daí a gente noiva, daí a gente casa. Esse era o plano, era pra que tá tudo bem, né? Eu cheguei no lugar que eu queria, eu cheguei no lugar que era destinado pra mim. Eu cheguei no ponto máximo dessa história e eu não estou satisfeita, vou reclamar. Tipo, tantas mulheres querendo casar, encontrar um homem, se encontrar no caminho de Deus, viver a plenitude de um relacionamento, né? Eu, meu filho, os cachorros, eu não tive nem os filhos ainda, acabei de casar e vou terminar esse casamento. Que desonra vai ser isso, né? Pra minha família, pra igreja, todas essas culpas, né? Cristãs e tal. E tinha outra coisa que pegava ela, que era voltar pra casa dos pais. Que pra ela era um rolê, porque era um ambiente péssimo, ela coloca, né? Então, assim, também tem isso, né? O casamento como fuga, né? Qual que é a única... A gente não diz várias... pequenas frases que constroem nosso inconsciente e nos socializam neste mundo de meu Deus. Que é, nossa, já sabe cozinhar. Pronto, já pode casar. Ah, machucou quando casar, Sara. Parecem bobeiras, né? Mas, assim, por que o meu destino é só sair de casa pra casar? Olha, já sabe cozinhar, uma adulta funcional, que beleza, já pode morar sozinha, se virar na vida, né? Mas não, nós vamos construindo imaginários em volta, né, dos nossos papéis sociais, e esse é um desses. Então, como se fosse uma fuga, né? Como que eu saio dessa casa que não é legal pra mim? Casar talvez seja o caminho, né? E daí a gente transfere pra outra pessoa que provavelmente vai nos corresponder àquele caos familiar que a gente sabe sobreviver desde a infância. Enfim, aí ela conta que Abelardo volta desses momentos, né? Aconteceu uma merda, ela descobriu, ela vai lá e encurrala ele nega. Aí depois disso ele volta cheio de promessas e mil desculpas e faz aquela meia culpa de que não é bem assim, veja bem, você tá exagerando, não é bem desse jeito, eu te amo, você é tudo pra mim, veja, minha escolha é estar aqui, eu estou aqui com você, Luiz, o que mais você quer, não, né? Ela cai e fica, por várias questões aí que ela já desenhou pra nós, né? Então, olha o poder, né, de recontar a sua história e tomar a narrativa. A gente já vai colocando, já vai sublinhando, né, algumas coisas, dando nome, contorno. Poderoso isso aí, tá? Aí Lolo conta que certa feita, olha aqui, mais um tintim, o binguinho delas, quem jamais também. Uma vez encontrei uma camisinha no porta-luvas do nosso carro, sendo que não usávamos, né? Haja visto a HPV aí da gatinha. E talvez ele tenha passado as ossas depois que ela pegou a HPV, talvez, pode ser, né? E ele disse que devia ser de um amigo, porque ele emprestou o carro pro amigo. Que amigo? Que dia que emprestou o nosso carro pro amigo que eu não tô sabendo? Não sabe, né? Mas ok, vamos aí. Vamos acreditar. Aí Lolo, mais uma vez aqui, ó, o poder da narrativa, o poder da escrita, o poder da escrevivência. Ela coloca aqui, ele foi meu único namorado, sabe? Então eu não tinha ferramentas pra lidar. Sabe, Lolo? Sabe muito, é bem isso. A gente aprende lidando, né? E às vezes aprende na porrada mesmo, porque é isso. E nós não temos ferramentas para lidar com nenhum tipo de relação na vida, né? Nós não somos ensinados a nada disso, então vamos indo. Como disse uma Heloísa aí numa das cartas, que ela falou assim, você deve estar sentindo muita raiva de mim lendo isso. Eu falo que não. Ela falou assim, a gente não aprende a viver, a gente vai vivendo e aprendendo. E é isso, citando aqui outra Heloísa, que elaborou isso, né, durante sua escrita, pá. Aí, beleza. Ela sempre quis ser mãe. Mais uma, né? Pro pacotão. O combo, batata, coca e sanduíche. E ele queria muito um filho também. Ele sempre quer, né? O sonho dos Abelardos é ser papai. Aí quando nasce a criança, tá lá o sonho deles e eles, sei lá, vivendo qualquer outra coisa que não um sonho. Então, ela achava que essa era a virada de chave, entende? Isso que eles precisavam. Se era um sonho dele, era um sonho dela, um filho salvaria esse relacionamento. Outra coisa aí impregnada em nós, hein? Que, eita, gente, como é que conta? Às vezes, quando vem o filho, é aí que separa de vez. Porque as pessoas se revelam, né? No momento em que
tira o foco de você, descentraliza a sua vida da sua pequenez humana e você tem que se doar 100% para outro ser que depende de você, única, exclusivamente. E alguém, sempre alguém ali, né, um genitor da vida, chega nessa hora que abandona mesmo, e pode abandonar estando dentro da mesma casa, né? E aí, como disse uma vez o genitor da minha filha, é aí que se separam os meninos dos homens, e muitos deles ficam no Vale dos Meninos para todo sempre. Só que ela não conseguia engravidar. E daí eles foram juntos procurar uma fertilização. Eu não passei por nada disso, né, nem parecido, mas eu consumo muita coisa de maternidade, inclusive tem um podcast, um videocast que se chama Mil Tretas e Mil Tetas. Mil Tetas ou Mil Tretas? Ah, sei lá, é qualquer coisa assim. Que é da Júlia e da Tayla. Ela, já falei dele aqui outras vezes. E tem um episódio só assim para mães que foram, né, de fertilização, que tiveram que fazer um corre, um rolê, aplicar milhares de injeções, e mães tentantes assim, né, que não conseguiram engravidar de causa natural, assim, de causa natural, e que passam por esse processo de fertilização, e diz que é um rolê, né, um rolê caro, um rolê doloroso, um rolê tenebroso, assim. E aí, beleza, só fazendo mais esse asterisco aqui, caso alguém se identifique com esse momento e queira mais informação sobre isso, tem essa fonte aí, né, pra escutar essas mulheres falando sobre. E daí, enquanto eles decidiam fazer ou não a dita da fertilização, né, balanceando tudo ali que tava acontecendo, um milagre aconteceu, ela engravidou. E aí, Lolo estava no céu, pronto, né, veio o grande momento, a redenção, agora vai. Eu vou realizar meu sonho, ele vai realizar o sonho dele, tudo vai amansar, ele vai mudar. Ele vai mudar, porque agora ele vai ser pai, porra. Então, assim, tá aí, né? Tá dado. E ela, apaixonada, deslumbrada, com o sonho, com a vontade. E lá saiu correndo comprar roupinha e devorar livros sobre maternidade, isso e aquilo. E ali empenhada, né? Com o trampo que é ser mãe. E ela se dedicando a isso, entendendo como que seria tudo isso e tudo mais, buscando informações. E ela sentia que ele não tava na mesma vibe. É lógico que não tava. Eu sempre digo, né? Eu aposto um dedo da minha mão. Eu aposto um dedo. Assim, se você tem um pai presente na vida dos seus filhos e tudo mais, saiba que ele é um grande unicórnio. Agora eu peço a você que vá no perfil de uma mãe que você conhece e faça uma pesquisa ali de quem ela segue e veja quantas páginas ela segue sobre maternidade, parentalidade, educação infantil, brincadeira, lúdico, introdução alimentar, desfraude. Não. Aí vai no perfil do pai e me diga quantos que ele segue sobre o mesmo assunto. Ou voltados à paternidade, parentalidade e coisa errada. Aí depois você me diz, tá? Só pra colocar aqui essa questão. E ali, Lolozinha grávida, toda empenhada, feliz com seu, né, possível maternar, sua gestação acontecendo. E abelardando, claro, vivia dando uns perdidos. Saía com os amigos, dela colocou aqui amigos entre aspas, né, porque kkkk. Chegava tarde, embriagado, e nananã, mas isso já não era exatamente uma novidade, já era de praxe. Era um negocinho, uma característica de Abelardo. Só que ela achou que nessa fase seria diferente. Ela realmente acreditou que nesse momento ela seria mais respeitada, assim, diante da situação dela, né? Mas bom, não foi. Tanto que a rotina do Abelardo seguiu do mesmo jeito, na mesma dinâmica. E aí a gente chega aqui em mais um momento, né? De segurar na mão da Celô, porque mais um trauma estava por vir. E um trauma profundo, um trauma pesado. Nessas de que ele saía, voltava só no outro dia, bêbado, nananana. Foi numa dessas, num sábado à noite, que ela estava sozinha em casa, como de praxe, e ela perdeu o filho dela. Um tempo depois, ela pegou mensagens no celular de Abelardo com outra mulher, e ele negou, é claro, como sempre, na mesma dinâmica, nada de novo na Terra do Sol, segue a vida sendo como era. Só que nessa ocasião, depois de tudo isso, né, Lolo já tá aqui toda estraçalhada, ainda mais depois de ter uma gestação, perder o bebê, todo esse rolê. Agora aqui ela já não tem, é tudo ou nada, né? Ela já tá vestida e armada com outras camadas, né? E nessa ocasião ela não fica quieta não, e ela não, assim, perguntou, negou, ótimo, vou lá falar com a moça.
e mandou mensagem pra moça perguntando o que estava rolando. Mas essa moça em especial se fez de sonsa e não respondeu ela. Ficou por isso. Beleza. Passa um tempo depois disso, ela não data, né? Eu não sei quanto tempo depois da perda gestacional, de todas essas coisas que aconteceu esse momento de agora. Mas eles vão viajar. E na viagem, ela tira uma foto e posta uma foto com ele. Aí ela põe um parênteses aqui que fazia um tempo que ele ficava evitando tirar fotos com ela pra postar. E põe um emojizinho assim, rindo com uma gotinha, né? Aquele sorrisinho amarelo. E assim que ela postou a foto, essa moça que ela tinha mandado mensagem lá atrás, perguntando: oi, tudo bom? Vi aqui mensagens de vocês, você pode me dizer o que está acontecendo? E ela se fez de sonsa e não falou nada. Essa moça viu a foto e mandou uma mensagem pra Heloísa, dizendo que ela estava com o Abelardo há mais de um ano. E começou a insultar a Heloísa e tudo mais. Silvaninhas da minha vida, não façam isso, meus amores. Enfim, Silvaninha ali se achando no direito, né? E perequetê, falou tudo isso e aquilo mais um outro, tipo, muito desaforadíssima em relação, né? Aí a competitividade, a rivalidade, né? E o bonitão ali se valendo de tudo isso, né? Porque, lógico, ele criou essas narrativas, né? Então, assim, que deleite, que lugar seguro, que lugar confortável. E ali, Heloísa, que já estava assim, transtornada, a gente já tem o histórico dela aqui, né? A gente já sabe tudo que aconteceu com o Lolo dentro desse relacionamento até esse momento. E a Elo fica transtornada e começa a bater boca com a guria, né? Já, como diria minha avó, o que é um peito pra quem tá cagado? Já entrou na briga e foi pra cima. E começou a bater boca, eis que de repente a moça vira pra ela e diz assim: calha a boca você. Você não foi mulher nem pra conseguir dar um filho pra ele. Aí é pra acabar, né? Se a gente já tinha bandeiras vermelhas levantadas até aqui com tudo isso, aí aqui pronto. Ela disse assim: essa frase ecoa em mim até hoje. E aqui a gente pode entender em quais camadas que isso chega, né? Porque assim, não basta a traição. Aí tem esse lugar, de novo, né? A gente volta pra construção da relação monogâmica, heteronormativa, bibibi, bobobó, e do lugar da exclusividade, e desse lugar que dói, que essa pessoa que você tem como seu parceiro, sua parceira ali, divide intimidades com outra pessoa que não é você. Tipo, ela não tá fechando contigo, ponto. E ela abre suas vulnerabilidades pra essa pessoa, tá ligado? Tipo assim, porra, mano, olha que pesado, né? O cara já não deu suporte. Ela tava sozinha quando perde o filho. Ela permanece na relação que já tá toda cagada. E ele ainda leva essa história pra outra mina, assim, e essa mina usa, quando pode, essa história contra a Heloísa. É pra foder, né? Era o fim, não tinha o que fazer. Finalmente, né, Lulu? Não tinha o que fazer. Chegamos ao limite, né? Mas, enfim. Aí ela sai de casa. Aí, vamos lá, abelardando. Aí ela coloca aqui, ele inventou, e coloca entre aspas. Não podemos assegurar, né, a invenção desse lugar, mas assim, vindo de um Abelardo, tudo pode ser, basta acreditar. Ela diz que ele inventou uma depressão e parou de ir pro trabalho, de tomar banho, que ninguém conseguia tirar ele de casa. Então ela diz que ele inventou essa depressão. Eu acho perigoso a gente navegar por este mar, né, de invenção de diagnósticos e tudo mais, mas tratando de um Abelardo, a gente pode esperar o que for. Tem uma história muito boa que meu padrinho conta de um amigo dele, que quando tava mentindo pra esposa e queria chorar, ele arrancava um pelo do nariz. Aí ele chorava, a esposa acreditava e assim, ele não tinha nem vergonha, contava isso. E eu lembro do meu tio contando isso assim, dando risada. Eu achava graça na época, hoje eu acho um grande absurdo. E daí vem o nosso letramento, né? O que é capaz um Abelardo para te convencer de uma história? Até arrancar o pelo do nariz. Olha que beleza. Enfim, a dona sogra veio implorando pra Heloísa pra ir conversar com ele, pra tentar levar ele no psiquiatra, porque pobrezinho do menino, ele errou, mas ele está, olha lá, todo caído, né, despedaçado, olha que tristeza. Ele está envergonhado. E aqui vale lembrar muito, em caso de Abelardo, a vergonha não é pelo que fez, mas sim por ter sido descoberto e exposto. Né? Qual que é o maior medo desses caras? Que a gente ria deles e que a gente exponha quem eles são. Então, assim, não é a vergonha do que ele fez, porque ele fez 1000 vezes e vai continuar fazendo, seja com ela ou com outra pessoa. Mas a vergonha de ser exposto e de ser descoberto, aí o que ele faz? Cai de cama, né? Meu mundo caiu. Que dó, que dó. KKK.
Beleza, aí Heloísa o que que fez? Foi, né? Porque o quê? A boazinha, a salvadora, nós fomos ensinadas a ser, não podemos, meu Deus, né, se acontece alguma coisa, a culpa vai ser minha. Ou meu coração é bom demais, apesar de tudo, eu ainda vejo, enxergo alguma coisa nessa criatura e vou lá ajudar, estender minha mão, servir perdão e cuidado, blá, 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 blá. E daí ele começou o tratamento psicológico e psiquiátrico. Aí, pronto. O que precisa? Eu estou me recuperando, olha aqui, estou em tratamento. E daí ela voltou a iludir, porque assim, aí ela pintou a áurea dele, né? Olha que bonitinho. Tomou um banho, limpou o cabelo, penteou, colocou roupinha nova, tá alimentado, já dá pra tentar mais uma vez. Vai que agora vai, né? E daí vai que fosse isso mesmo, ele era doente, né? Não era que ele era um grande cuzão, ele não era mentiroso, compulsivo, ele não era um idiota, ele só era doente, ele só tava, né? O problema não era o caráter dele, era alguma questão ali química, psíquica, era outro rolê. E com o tratamento tudo poderia se resolver. Então, olha o melhor dos mundos se apresentando. Agora pode ser que vá. E lá vai Heloísa de novo, mais uma vez, na saga da tentativa. E eles ainda não tinham reatado de vez, assim, mas eles marcaram uma conversa definitiva para colocar os pingos nos is, né? Porque também a Heloísa também aqui já tava um pouquinho mais, né? Ela disse, ele foi meu primeiro namorado, eu não sabia lidar com aquilo. Mas aqui depois de tanta porrada, né, Lulu, já tava um pouquinho mais cascudinha. Falou assim, beleza, nós vamos voltar, você tá indo no seu tratamento, beleza. Mas aqui agora vai ter regra nessa pataquada. Já descobriu que precisava... O óbvio precisava ser dito. E chamou pra conversa, né? Vamos colocar os pingos nos is aqui pra gente não ter mais esses probleminhas. Vamos revisar esse contrato. Só que no dia da tal conversa, como tragédia pouca é bobagem, o pai da Lolo faleceu. Aí mais um luto pra nossa Heloísa, né? Ela, vou falar as palavras dela aqui. Eu perdi meu lugar no mundo. Me senti totalmente desamparada. Perdi meu pai. Estava perdendo o marido. E não podia ter filhos. Enfim, eu não tinha ninguém. Sentimento da Lolo aqui, né? Naquele momento. E daí, claro que ele usou o ocorrido pra fugir da conversa. E ficar, tipo assim, não preciso mais conversar com isso, porque tem uma coisa muito maior, óbvio, tem uma coisa muito maior acontecendo aqui. Mas daí eu vou empurrando isso e vou ficando, e daí eu vou ocupando um lugar, ela tá fragilizada mesmo, e daí eu vou ficando por aqui, e daqui a pouco eu deito e rolo, e acabou, ou seja, nem precisou mais falar daquilo tudo que já passou. E é bom mesmo que a gente nem fale mais nesse assunto, porque o que mais eu vou argumentar, né? Não tenho o que dizer. E ela foi se agarrando na ideia que ela precisava de uma família, né? Porque, poxa, quantos lutos, né? Uma atrás da outra, né, Lulu? Aí um tempo depois que tudo isso aconteceu, também ela não data, né, quanto tempo, tal, mas ela consegue engravidar de novo. E enfim, o tão sonhado, amado e desejado filho que ela tanto queria nasce. Aí ela pensa, pronto, agora finalmente, agora tudo vai se encaixar, né? Porque aquela mensagem da Silvânia ecoando, né? Você não foi mulher nem para dar um filho para este homem. Porra. Fica ali, né? No inconsciente bate. Então, assim, agora ela conseguiu dar um filho a este homem. E ela conseguiu, inclusive, realizar o seu sonho de ser mãe. Então, agora vai, né? Então, tipo, tá tudo aqui, de novo. Olha aqui, o plano dando certo. Tudo que tava desenhado pra ser, tá sendo. E aí, agora vai? Aí, própria Lodos diz aqui. Só que não, né? KKKKK. Ela lá, cuidando do filhotinho deles, recém-nascido. E ela sendo a única fonte de renda da casa, porque o bonito tava desempregado. Ela usa essa palavra, o bonito estava desempregado. E ela via no celular dele contatos de garotas de programa, de um monte de mulher que ela não sabia explicar, ele não sabia explicar de onde vinha, as meninas do job, e ela vendo tudo aquilo ali acontecendo. Aí ele sumia numa noite, ou outra, como de praxe, né, como já era costumeiro, voltou a ter esse costume. E ela tão exausta que ela não tinha nem mais disposição pra brigar, questionar ou ficar ouvindo as ladainhas, tipo assim, ai, mano, então tá, né? Ah, bicha puérpera, recém-parida, mãe de primeira viagem, sendo mãe solo, mesmo com o cara dentro de casa, o mano nem aí pra nada. Tem uma hora que você cansa mesmo, né? Tipo assim, ah, então tá, faz o que você quiser e fé. Aí alguém, uma pessoa aí, um ser de luz, criou um perfil fake
E mandou mensagens pra ela dizendo que ele ficava de conversa no Instagram com várias pessoas e nananã, que a pessoa não tinha print pra provar, nem nada, mas que, enfim, essas coisas existiam. E daí, mais uma vez, ela fala assim, a pessoa não me mandou print, eu não pude confirmar se era verdade ou não, mas quem que duvidaria? Ninguém, né, Lolo? Nem você mais tá duvidando, você só tá fingindo que tá duvidando. E é isso, a gente finge às vezes que não tá vendo. Aí, nesse turbilhão todo, adivinha o que acontece? Lolo engravida de novo. E entra em choque, claro, né? Porque assim, é sempre um choque. Ainda mais quando você já teve acesso à realidade, né? Que a gestação, o parto, tudo isso não é tão lindo, maravilhoso e fácil e simples como nos é vendido. Você já fica um pouquinho mais em choque, né? E daí duas criancinhas ainda, uma grudada na outra, é sozinha, né? No meio disso tudo, o choque vem. O choque vem e vem grande. Mas, apesar de tudo, ela ficou super feliz. Porque, assim, afinal de contas, pra quem não poderia ter filhos, agora ela tinha 2, né? E ela não saberia se teria mais ou não. Então, assim, ela ficou contente, ficou feliz, gostou da ideia e tal. Mas ela mal sabia que o mais difícil de tudo ia ser aturar o Abelardo agora com 2 crianças. Tipo, já era difícil, né, Lô? Vamos combinar aqui que já era um pouco difícil aturar essa criatura. Agora com 2 crianças, deu uma pesadinha a mais. Com o segundo filho, ele surtou apenas e largou ela em casa, com um filho de 1 ano e um recém-nascido, sozinha, e sumiu por 2 dias. Não foi trabalhar, óbvio que perdeu o emprego de novo, que assim, a gente tem uma questão aqui com empregabilidade do Abelardo, né? Ele não fica nos empregos e é isso mesmo. Quando voltou, 2 dias depois, ele disse que ele bebeu demais e ficou desacordado no carro sozinho. Ele sempre tem uma história muito triste pra contar, né? Mais uma vez, ela pediu pra separar, porque ela não aguentava mais. Ela tava exausta, cuidando dos 2 bebês, amamentando, aqui, enfim. E ele prometeu que ele ia voltar pra terapia. Por favor, não me deixe, eu vou melhorar. Nananana, eu vou diminuir a bebida. Nananana. Ele não queria que os filhos crescessem longe dele. Amores, quem conta? Quem que conta? Que às vezes é melhor tá longe, né, do que tá perto. Porque assim, vai ter dano, né? Vai ter um dano ou vai ter outro. Às vezes o dano de estar longe é muito menor do que o dano de estar perto. Questões. E ela teve medo. Medo de não dar conta sozinha, mesmo sabendo que já estava sozinha há muito tempo. Exatamente isso. Olha, a delícia de escrever a nossa própria história e elaborar sobre ela. Exatamente isso. Tipo, você já estava dando conta de tudo sozinha, bicha, há muito tempo, né? Mas esse medo, né, de abrir esse espaço, é um medo. Acho que essa é a palavra, é a melhor palavra que tem, medo. Aí passou alguns meses e ela lá na rotina, com os 2 pequenininhos, já tinha voltado a trabalhar, mas era pandemia. Então, ela simplesmente não saía de casa, né? Daí, home office com criança, só quem passou sabe, tá? É diferenciadinho, foi um pouquinho diferente com criança em casa, a pandemia. E ela precisava de umas horas só pra ela. E daí ela marcou um cabeleireiro, coisa que ela não fazia há anos. Quem aí, mãe solo, principalmente, né? Levantar a mão, quem mais? E ela avisou ele com antecedência, né? Como sempre. Tem um vídeo, vocês seguem a Andressa Reis, acho que é o nome dela. É uma mãe maravilhosa, ela faz várias sátiras no Instagram. E ela coloca lupa, assim, sobre essas ausências paternas, né? De tipo, o pai diz... tô indo viajar, viu, galera? Ó, beijão pra vocês, até domingo. Papai vai passar 2 dias fora de casa, é isso. Aí a mãe, eu deixei tudo que as crianças vão comer na geladeira. Tem uma lista de coisas, o horário do remédio, pelo amor de Deus, que ela planeja tudo para que a coisa aconteça mesmo que ela não esteja lá. É muito bom esse canal, recomendo. Andressa Reis, procurem no Instagram, ela é maravilhosa. E aí, ela avisa com antecedência, né? No domingo, tipo assim, quarta-feira ela avisa. No domingo eu vou no salão fazer meu cabelo, vou passar 2 horas fora, viu? Preciso que você fique com as crianças pra mim. Que eu preciso que você fique com os bebezinhos. Beleza. Na noite anterior, do dia que ela iria no salão, depois de anos, né? Que ela já avisou com antecedência, só 2 horas na vida dela. Ele inventou que precisava ir trabalhar de noite. E que não ia dar porque ele tinha que ir trabalhar. E ele desapareceu na sexta-feira e só voltou pra casa no domingo. Ai, que delícia, que tudo de bom. Bêbado e drogado, olha que coisinha gostosa. Aí nesse final de semana, ela tinha um cartão junto com ele, que era o cartão dela de crédito, que ele tinha um adicional e ficava com ele. E daí ela viu lá no aplicativo dela que foi passado no motel.
Mas o que Abelardo fez? Jurou de pé junto que ele foi roubado e os bandidos forçaram. Cara, esse Abelardo é demais pra mim. E forçaram a dar a senha dos cartões pra passar no motel, você acredita? Uhum. E ele voltou pra casa sem celular também. E adivinha? Perdeu mais o emprego. Que emprego será que era esse que ele pegava? Eu fiquei curiosa nesses detalhes pormenores, assim, mas enfim. Mais uma chance que Lolo perdeu ali de se livrar disso. Porque ela simplesmente não sabia como se livrar disso. Aí aqui a gente volta para uns parênteses, né? Que a gente já vem desenhando e remendando ele nessa história inteira, em todas as outras, nessa temporada toda. Vocês já assistiram Mind? Eu não sei se é assim que fala, meu inglês é inexistente. Mas é aquela série que tem na Netflix, que é de uma mãe que sofre violência doméstica e tal. E dela sai de casa e ela vai para um abrigo de pessoas que foram violentadas. Só que ela não foi agredida fisicamente, né? Ele nunca bateu nela, mas ele dava soco na parede, ele quebrava a casa inteira e ele violentava ela psicologicamente de várias maneiras. Aí até ela admitir, né, que foi vítima de um relacionamento abusivo e tal, daí ela vai para esse abrigo. E daí ela faz amizade com uma guria que tá lá também e que tá abrigada nesse espaço, tipo uma casalar, assim, que abriga essas mulheres, tipo uma casa de passagem. E aí ela tá com essa menina que super ajuda ela a ficar ali, ela e a filha dela, uma querida e tal, e um dia ela some. E ela fica desesperada. E daí ela vai pra uma senhora que cuida do abrigo e fala, cadê a fulana? Ela fala assim, cara, ela voltou. Ela, como assim ela voltou? Como assim ela voltou? Ela fica indignada que ela voltou. E daí essa senhora diz assim, joga uma estatística pra nós ali, que é, toda mulher que tenta sair de um relacionamento abusivo, seja ele do nível que for, precisa de 7 tentativas até de fato conseguir sair. E às vezes ela só consegue ir até a terceira e depois nunca mais tenta, mas pra conseguir sair às vezes precisa de 7 tentativas e elas saem e voltam, saem e voltam. Mais um post-it aqui com uma citação, né, e uma recomendação que é uma série muito boa, gatilhosa, tá? Se você tiver um pouco assim mais vulnerável, não vale, mas vale ver. Quando você tiver um pouquinho melhor, vale ver. Enfim, aí, voltando aqui, até me perdi na carta. Ela perdeu a chance de se livrar, mas não sabia como, né? Como que eu faço isso? Dava com 2 crianças, enfim, todo esse rolê. E ele não sai de casa, ela não tinha pra onde ir com as 2 crianças, e daí, assim, ela coloca assim, pensa que acabou? Acabou não. Uma noite ele cochilou de tão bêbado, que ele tinha também esse problema, né, com álcool aí, né, que esse querido. E ele dormiu com a mão no telefone, e daí o celular, como ele tava com a mão assim, não bloqueou, né. E quando ela acordou pela manhã, ela viu a conversa aberta assim, ele estava trocando nudes com uma moça durante a madrugada ali. E ela ali com as crianças no quarto. Olha que gostoso. E ali pra ela foi o fim. Daí não tinha mais como suportar. Mais uma vez, né? Precisou de alguma coisa pra se agarrar, né? Eu preciso de uma prova, eu preciso de algo concreto. Pois tome, tá aí. E daí ela conseguiu uma casa pra se mudar com os filhos. Mas ela tinha que esperar 2 meses até ela poder ir. E nesses 2 meses, ele fez da vida dela um inferno, né? Acordava ela várias vezes de madrugada pra questionar quem que... Meu Deus do céu, olha... Eu sinto vontade de perder meu réu primário, porque eu sinto muito ódio no meu coração com esse tipo de comportamento aqui. Que assim, aponta demais, pode saber, né, bicha, que deve. Ali deve. Aí assim, quem que te segue, quem que tá seguindo, quem deixou de te seguir. Começou a fiscalizar o que é que ela fazia e o que deixava de fazer. Acordava ela de madrugada pra questionar essas pessoas. Tipo assim, quem é esse cara que tá aqui no teu Instagram? E daí várias teorias malucas, né? Porque daí ele elabora, aí ele devaneia e ali ele vai embora. E ele tava desempregado. Então, quando ela tava no trabalho, ele passava o dia inteiro atormentando ela o tempo todo. Tá online e não me responde por quê? Tá falando com quem? Se tá online e não tá me respondendo, tá falando com quem? Misericórdia. Já faz 3 minutos que eu mandei mensagem. Você não viu ainda? Olha, gente, isso é medida protetiva. Aqui é poucas. Aí ela coloca aqui, terrorismo mesmo, sabe? Sabe, terrorismo sim. Isso aqui é violência. Isso é violência. Que esteja bem marcado. Vamos circular essa parte e dizer que isso também é violência. Controle, ameaça. Credo. Enfim. Pra completar, ele começou a colocar o filho mais velho dela contra ela.
Aí tá bom, né? Ela apertou que ela ia embora, ele viu que ela ia embora mesmo, aí ele foi utilizando todas as armas mais macabras que ele tinha, né? Aqui. Porque quando eles estavam bêbados... Quando ele estava bêbado, ele batia a boca e começava a discutir com ela na frente das crianças. E ela não respondia, porque ela não queria brigar na frente das crianças. Então ela calava e deixava a cena rolar e ele dava o showzinho dele. Então, pro filho dela, que assim já conseguia meio que criar suas impressões daquelas situações todas, ela estava errada. Ela realmente estava fazendo tudo aquilo que o pai dele estava dizendo. Se o pai dela estava falando tudo aquilo que ela fazia e ela não respondia, ela não reagia, então era verdade. E ele começou a colocar isso na cabeça do menino. Até que ele começou a falar que ele não queria mais fazer as coisas com ela e que só queria ficar com o papai, porque o papai é isso, o papai é aquilo, aquilo outro. Até ontem o papai não estava nem em casa, né? Aí, de repente, o papai se tornou o grande centro das atenções e de tudo. E aí, Lolo, mais uma vez, desmorona, né? Porque, além disso tudo, porque ela já vem aqui, né? Sequência de toma-toma nessa relação. Várias fitas. Aí, ter que lidar com a rejeição do filho, culpando ela pela separação, aí é pra acabar, né? Será que Lolo foi pra terapia? Você foi pra terapia, Lolo? Fica aqui a pergunta. Aqui, voltei pra terapia. Aê. E ainda estou tentando encontrar um caminho pra sair desse moinho. É tempo, né, menina? É tempo. E não tem régua medidora, né? Daqui quanto tempo? Sabe-se Deus. É aquela história, né, que a violência, quando ela é subjetiva, você não tem como medir o tamanho do estrago. Você faz um corte no braço, você vê a dimensão, você vai precisar levar pontos, está inflamando, quanto tempo, você consegue enxergar. Agora, quando é subjetivo, quando é psicológico, quando mexe com nossas entranhas, assim, em outros lugares, é impossível saber a dimensão. E você vai descobrindo, às vezes, as sequelas conforme você vai caminhando e vivendo, e de repente você tropeça num troço que você nem sabia que tinha te atingido daquela maneira. É um processo ad eterno, né? Lidar com os traumas. Mas a gente vai aprendendo. Terapia é um bom caminho pra gente ter ferramenta pra lidar com isso, né? Enfim, Lolo vai chegando ao fim, dizendo que hoje vivemos juntos, compartilhamos os cuidados com as crianças, mas não consigo mais ter intimidade com ele. Pra variar, ele tá desempregado. E diz que assim que ele arrumar um emprego, nós vamos resolver essa situação. Meu Deus do céu, cara. Eu não consigo me estruturar nem financeiramente pra sair disso, porque eu vivo buscando tudo sozinha e bancando tudo sozinha. E daí vai se afundando em empréstimo, ela que banca tudo, o mano, né, sabe lá Deus o que acontece, ela ali bancando financeira, emocional e logisticamente a casa, a família, os filhos e tudo. Então ela não consegue nem se planejar, né, para uma estrutura financeira para conseguir vazar dessa situação. Aí ela diz assim: eu sei que não o amo mais. Hoje eu nem gosto dele, pra ser honesta, mas ainda não consegui sair disso. É muito difícil. De fato, é muito difícil. Aí, nossa Lolo termina a carta dizendo assim: obrigada por me ouvir. Aí, frasezinha aqui pra gente passar como um grande marca-texto e o trunfo dessa temporada, de todas essas 10 mulheres que escreveram suas cartas, contaram suas histórias, deram nome para as coisas que aconteceram. Encerro esse episódio com o último da nossa temporada, com essa frase da Lolo, que é nosso mantra aqui, nosso fechamento, certo? Contar e recontar para ver quão absurdo é e que ninguém deveria passar por isso. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.